Meu povo, muito bom sábado para vocês, hein? Não sei nem muito bem por onde começar. O certo é começar pelo Rafinha, que fez 3 gols, deu uma assistência, fora tudo que ele tem transformado e feito o time e ajudado o time em pressões, em deslocamentos, em outras jogadas. O Rafinha tá jogando demais, né? Foi o primeiro hat-trick da carreira dele. Chega a 3 gols nessa temporada antes de setembro. No ano passado ele chegou a 3 gols em dezembro. Eu vou falar do jogo, eu vou falar mais até taticamente sobre Rafinha e seus companheiros, mas só queria começar já por aí, porque confiança no futebol é algo muito importante. Então, quando chama jogador de bagre, que não serve, que não sei o que, eu sempre fico falando, cara, não é possível que quem está assistindo do outro lado do sofá de casa entende mais do que o técnico, do que os dirigentes e tal, e se senta no direito de chamar um jogador de bagre, enfim, desses adjetivos que o Rafinha sofreu muito, né, aqui em Barcelona, por torcedores brasileiros, inclusive. É falta de respeito como profissional e até falta de capacidade de avaliar que o jogador às vezes não está em boa fase, não está jogando na posição que ele mais gosta, que ele prefere, que ele se sinta confortável, e tem mérito o Hans Flick de estar deixando os jogadores muito confortáveis em campo. E eu acho que o momento do Rafinha é um desses exemplos que a gente tem de que a confiança no futebol muda tudo, transforma jogadores, transforma times para o bem e para o mal. De vez em quando também a confiança, as coisas param de sair, o jogador com menos confiança também parece pior do que ele é. Mas enfim, passado o capítulo Rafinha, e eu vou voltar a falar dele porque no 7-0 com 3 gols ele não tem como não falar. Foi a primeira vez que o Barcelona ganhou de 7 gols de diferença desde 2016, tinha quase 10 anos que não acontecia um 7-0, foi contra o Hércules, que não era um time de primeira divisão da Espanha, um jogo de Copa do Rei. Antes disso tinha tido também em 2016 contra o Celtic, um 7-0 na Liga dos Campeões, enfim, tinha quase 10 anos que o Barcelona não conseguia fazer o que fez contra o Real Valladolid aqui. E ainda teve 2 bolas na trave, um gol anulado, e outras chances de gol, assim, no segundo tempo, antes do Barcelona voltar a marcar, né, porque tinha feito 3-0, teve umas 2 ou 3, ou 3 ou 4, na verdade, que poderiam ter entrado. Enfim, tá jogando muito bem, eu tô ficando impressionado com a velocidade que o time tem para atacar quando chega na última parte do campo, como o time é mal intencionado. O Barcelona é um time mal intencionado, assim, quando ele chega perto do gol adversário, quando ele chega na intermediária do adversário, ele tem as ideias muito mais claras do que fazer. Na temporada passada, não sei se vocês vão se lembrar, é bom que vocês se lembrem, eu falava que o time era muito plano na última parte do campo, né? Rodava, pouca coisa acontecia, poucos jogadores do Barça levavam perigo ao gol adversário. E o time às vezes tinha controle do jogo e como não matava, o adversário conseguia de vez em quando ir lá e 1, 2 gols fazia muito mal ao Barça. Esse time parece ter muito mais esse poder de fogo, essa capacidade de chegar. Os jogadores na última parte do campo, normalmente eles já estão posicionados muito mais de frente do que de costas para receber a bola, ou seja, eles estão muito mais prontos para levar perigo ao gol adversário do que muitas vezes acontecia na temporada passada. E nas primeiras rodadas foram 3-2-1 que o Barça até podia, contra o Atlético Clube aqui, por exemplo, ter feito mais gols e ganhado demais. E contra o Valência também poderia no final do jogo ter feito mais gols e tal. Mas contra o Valladolid acho que foi o grande jogo desse time. Acho que é o grande momento para o torcedor do Barcelona ficar otimista. Curiosamente não teve o gol do Lamine Yamal. O Lamine deu 2 assistências, mas não marcou. Rafinha 3 gols, 1 assistência. Lewandowski gol e assistência. Ferran Torres gol e assistência. Golaço do Dani Olmo que colocou também 2 bolas na trave. Pedri também não participou diretamente de gol, saiu depois substituído para ser poupado simplesmente, assim como basicamente todas as substituições que fez o Hans Flick foi para poupar jogadores, e eu achei isso também muito positivo da parte do técnico alemão, que teve nome cantado aqui pela torcida. Rafinha teve nome cantado pela torcida 2 ou 3 vezes, Lamine Yamal, Dani Olmo, e cantaram até para o Vitor Roque. Não sei se meio que para agradecer o Vitor Roque pela boa vontade que ele sempre teve aqui ou porque o Betis vai jogar amanhã contra o Real Madrid, numa dessas o Vitor Roque pode ajudar também o Barcelona, mas achei legal a torcida cantar o nome do Vitor Roque. São 4 jogadores na frente endiabrados, bola chega mais para o Lewandowski que já tem 4 gols em 4 rodadas, o Lamine que não marcou, mas deu as assistências e construindo o jogo muito bem. Dani Olmo e Rafinha algumas vezes trocaram de posição, entrou o Firmino e entrou bem também. O Ferran acho que mais cumpriu, né? Fez o gol e tal, teve boa participação como reserva de 9, que é onde eu acho que o Ferran pode ajudar mais. O Ferran como reserva dos pontas, eu acho que precisa de muito mais 1 contra 1 e tal, e como reserva do 9, como jogador de área, acho que ele pode ajudar mais do que pelos lados, e eu acho que talvez o Hans Flick tenha percebido isso também, e já colocou ele diferente do que ele tinha sido escalado nas partidas, nas 3 rodadas anteriores, né, contra o Atlético
contra a Valência e contra a Rayo Vallecano. Hoje ele entrou no lugar do Lewandowski. Gostei do jogo do Marc Casadó. O Marc Casadó deu 63 passes e não errou nenhum. Foram todos passes certos do meio-campista do Barça. Paulo Cubarsí teve uma falha na defesa, mas em outras jogadas foi muito bem. E de resto, o Valladolid quase não incomodou o Barcelona. A gente pode estar falando, pô, tá todo mundo muito empolgado, muito otimista contra a vitória de um time que veio em uma vitória contra um time que veio de segunda divisão, que vai brigar para não cair, que vai brigar muito seriamente para não cair, que nessa semana teve 3 jogos, perdeu de 3-0 do Real Madrid, empatou em casa 0-0 com o Leganés e perdeu do Barça 7-0, que nem marcou nessas 3 partidas que teve em uma semana. Mas, pô, se a gente pega como perspectiva, na temporada passada, e até na anterior, né, que era o Barça do tal do 1-0ismo, quando ganhou o Campeonato Espanhol, o Barcelona pegava adversários da parte de baixo da tabela, o Barcelona pegava adversários inferiores, e ele até vencia. O Barcelona vence a maioria dos seus jogos, foi vice-campeão na temporada passada fazendo 85 pontos, é uma pontuação alta para um vice-campeão. Só que ele não conseguia mostrar dentro de campo a diferença que existe entre os elencos e a hierarquia dos times. Até podia ganhar, mas ganhar com essas goleadas, ganhar com esse bom futebol eram raras às vezes. Teve aqui um 5-1 contra o Betis, né? 5-1, 5-0, lembro, contra o Betis, que tinha tido contra o Antuérpia também no início de temporada. Então é claro que a gente tem que ter perspectiva de pensar que esse time não está pronto, que esse time ainda vai ter muitas dificuldades na temporada, mas algo que a gente já vê nas 3 rodadas anteriores e também agora na vitória contra o Valladolid é que o Barcelona tenta se impor contra os seus adversários, que o jogo vá para onde o Barcelona quer e que não permita que... ¿Tem essa acreditação? Sí, está aqui, justamente para que la viera, perdão. O pessoal já está começando a liberar o estádio e eu estou liberado para gravar. Enfim, o Barcelona está se impondo contra seus adversários, mostrando a hierarquia que ele tem, né? E depois que ele faz o segundo, ele vai pelo terceiro, ele vai pelo quarto, ele vai pelo quinto gol, tentando também divertir o seu torcedor, que faz parte do que o Barcelona espera fazer. Enfim, é algo muito positivo que a gente viu contra o Valladolid. Continuo achando o elenco curto. O Barcelona hoje de opções ofensivas tinha Ferran, Firmín, que entraram bem, é verdade, e Pau Victor, tem poucas opções ofensivas. Teve que entrar Eric Garcia como volante. Entrou Sérgio Domingues na zaga no lugar do Paulo Cubarsí, que os zagueiros adultos estão todos machucados, né? O Christensen, o Ronald Araújo vão demorar para voltar, o Gavi ainda vai demorar para voltar. O Frenkie de Jong talvez tenha que operar e vai demorar mais ainda para voltar, então os reforços vão demorar ainda. Talvez em novembro o Barcelona vai estar um pouquinho mais completo, talvez faltando só o Frenkie de Jong, e já vai ter tido o jogo contra o Bayern, mas com o que tem, está todo mundo jogando bem. Isso é importante, é melhorar os jogadores. Eu falei, depois que a temporada passada acabou, que como o Barcelona não devia fazer um supermercado, não no sentido de uma instituição pré-supermercado, mas enfim, um mercadão, o Barcelona não devia fazer grandes compras, que o desafio do Hans Flick era melhorar os jogadores, né? Ou pelo menos dar estabilidade para os jogadores, porque com o Xavi o Barcelona fazia alguns momentos de jogos bons e muitos momentos ruins de jogo. E agora a ideia é que esses jogadores joguem bem por mais parte de tempo, que o time consiga fisicamente estar bem, psicologicamente estar bem e também estar bem treinado para jogar bem por mais parte de tempo, por mais períodos de tempo durante as partidas do que fez muitas vezes com o Xavi. Por enquanto está conseguindo, por enquanto nessas 4 rodadas, 4 vitórias, 7 gols mais os 6 anteriores, 13 gols marcados e 3 sofridos, é tudo muito positivo, parado agora para a data FIFA. O Rafinha não foi convocado com a seleção brasileira, até porque estava suspenso, né, para uma das rodadas, então ainda vai descansar aqui, pensando na sequência, daqui a pouco já começa a Liga dos Campeões. Enfim, veremos como que a temporada vai. É só o Valladolid, é verdade, mas nas temporadas passadas também tinham times de parte de baixo da tabela, times que iam brigar contra o rebaixamento e o Barça não conseguia fazer jogos assim. Isso é muito positivo. Que muitos jogadores estejam muito confiantes também. Que o Barcelona tenha muito poder de fogo na frente e muitos jogadores capazes de atacar e de fazer mal ao adversário também é muito positivo. Que esses jogadores troquem de posição e que gere sempre dúvida no rival de como marcar o Barça também. O repertório de por onde atacar, a mesma coisa. São muitas coisas positivas para a gente tirar desses primeiros 4 jogos de temporada, especialmente do de hoje. Mas, repito, são 4 jogos de temporada. Isso aqui é muito longo ainda. Veremos como que as coisas vão. E veremos também se vocês vão deixar um like aqui para deixar todo mundo ainda mais feliz nesse sábado. Valeu, gente. Bom final de semana para todo mundo.